Fala pessoal, Monking no Vale, estamos gravando uma temporada aqui na Califórnia, aqui no Vale do Silício, e o primeiro convidado é Gustavo Fuga, prazer ter aqui. Prazer, muito bom. Eu sou Eduardo Vieira, CEO e fundador da Monking, e começamos aqui um Monking no Vale. Primeiro, para começar, queria que você falasse onde é que a gente está e depois se apresenta para a gente. Apesar de não estar tão sol, estamos na Califórnia. Estamos aqui numa cidade chamada Atherton, colado a Palo Alto, então bem no centro do Vale do Silício, do lado de Stanford, não muito longe de São Francisco também, então onde muita coisa acontece. Mais precisamente aqui a gente está na casa da Link, da universidade, de 100% voltada para empreendedorismo, então eles têm esse lodge aqui, tem um lodge como esse, uma casa em Boston e uma outra em Madrid, e essa aqui de Palo Alto eu diria que talvez seja uma das mais concorridas e uma das queridinhas. Os alunos têm a oportunidade de passar 2 meses aqui durante a graduação deles no Brasil, então é uma experiência sempre muito legal. Então é aqui onde a gente está situado. Bom demais. E cara, conta um pouco de você, como é que você veio parar aqui, como é que você, desde Link, desde Stanford, desde empreendedorismo, como é que você veio parar aqui? Legal. Começando do começo, né, assim que eu entrei na faculdade, eu fiz economia na FE, primeiro ano eu comecei a empreender lá na USP e comecei a empreender um negócio de educação e isso sempre me chamou muito, assim, acho que uma coisa de família também, educação e a parte de impacto social, como é que a gente consegue dar mais oportunidade para as pessoas e sobretudo a coisa do inglês, né, como é que hoje morando aqui a gente vê a diferença de oportunidades que uma pessoa que fala inglês tem e muitos, né, principalmente quem fala aí um inglês e teve a oportunidade de acessar um ensino de qualidade. Então o desafio lá atrás, quase 14 anos atrás, que eu comecei ali a minha veia empreendedora, foi com isso. E por conta desse negócio, enfim, me possibilitou a gente passar por algumas rodadas de captação, um crescimento grande. Então essa coisa do empreendedorismo e da startup sempre teve no meu radar, apesar de ter começado no ano de 2011, quando ainda era muito mato, né? Tava bem no início. Foi bem legal ver essa construção do ecossistema no Brasil. E faltava um pedaço, né? Faltava essa conexão mais próxima aqui com Stanford, com Vale, que era um desejo já antigo, mas por conta do negócio não dava. E aí acabou que no ano passado, mais ou menos no meio do ano passado, eu fui aprovado para fazer um programa aqui em Stanford, graças a uma bolsa do Lehman Center, aqui no Departamento de Educação de Stanford, e vim para ser um pesquisador visitante. E desde então tenho feito esse processo que tem sido incrível, assim, muito legal. E em paralelo a isso também apoiando aqui a galera na casa da Link como coordenador desse programa, desse braço aqui do Vale do Silício que a Link tem. Então, misturando esses 2 papéis e então foi assim que eu vim parar aqui. Boa. E o que você viu de mais diferente? Assim, acho que a maioria das pessoas que está assistindo a gente talvez nunca veio para cá. Tem curiosidade, o que você achou mais diferente quando você chegou em Stanford, por exemplo? Cara, muitas coisas. Eu acho que, primeiro, o fato de todos os alunos, ou quase todos, morarem dentro do campus, isso faz uma diferença muito grande. São raros os lugares em que isso acontece no Brasil, né? Geralmente você tem ali uma moradia, na USP você tinha, mas era um grupo muito pequeno, então acaba que você fica no ecossistema da cidade. Aqui não, então tem uma coisa muito imersiva ali do campus. Essa vida universitária ela é realmente muito rica e isso faz com que os efeitos de rede se multipliquem de uma maneira absurda. Então isso acho que é um ponto muito marcante. Alguns outros pontos menos intuitivos, pelo menos para mim, eu de fato esperava um comportamento empreendedor quase que de todo mundo. Eu tinha essa sensação, todo aluno de Stanford vai estar empreendendo. Não é verdade. E tá longe de ser. Né? Pelo contrário, assim, acho que a sensação que eu tenho ficado o ecossistema ele favorece tanto o empreendedorismo aqui, e muito, e dá todas as ferramentas, e o acesso a capital é muito fácil. Um aluno que tem uma ideia aqui, os próprios professores já vão dar os primeiros cheques. Eles nem tratam isso como um desafio. Coisa que no Brasil a gente tem que dar aula, explicar, você tem que conversar com 100 pessoas, fazer um networking, dependendo de qual é o seu sobrenome, você vai conseguir captar, dependendo, você vai ter que ter uma atração 6 vezes maior. Aqui... Dentro da universidade é muito mais complicado, né? Tipo assim, são raras exceções. E depois ainda tão complexo quanto e procurar fundo, procurar gente. Nossa, é uma engenharia social muito grande aqui. O mantra do produto bom
foque o produto, que o dinheiro não é um problema. É muito interessante. Então, apesar de tudo isso, de todo o ecossistema, eu tenho a sensação, eu esperava, talvez, ingenuamente, que todo mundo aqui, ou grande parte das pessoas, de fato, tivesse esse ímpeto empreendedor. Não vejo isso, apesar, óbvio, de muita gente aqui ser empreendedor, e proporcionalmente muitos. Mas acho que, dado o que o lugar oferece, o que a universidade oferece, eu pessoalmente esperava um pouco mais. Isso tem sido uma surpresa interessante. Legal. E tem alguma história assim que você viveu chegando aqui, que você contou pra todo mundo, cara, mas aconteceu isso e foi completamente inesperado ou curiosidade? Cara, teve algumas, assim, os eventos sociais, né? Então, desde conhecer ali uma possível co-founder numa Oktoberfest, e aí você tá falando ali de algum assunto e daqui a pouco clica e no outro dia vocês estão conversando e estão engajados e estão avançando aí numa tese e explorando muito. Então, uma coisa que eu acho curiosa também é que estando aqui você tem mais tempo de qualidade com próprios brasileiros. Então, acho que o networking com próprios brasileiros aqui, ele vai num nível muito alto. Entendi. Porque a cidade vai num ritmo diferente. Então, não é aquela coisa de São Paulo que você toma um café com a pessoa, mas ela já tem que... Aqui não, vamos andando, tomar um café, e aquele café longo, e às vezes é uma pessoa super high profile, com uma agenda super concorrida, mas que quando vem pra cá, parece que ela vem com outro lugar da cabeça. Isso possibilita relações muito profundas. Então tinham grandes amigos meus, a gente morava em São Paulo, e aqui a gente se conectou muito numa viagem que eles fizeram aí de uma semana, mas o espaço parece que ele propicia isso. Então acho que isso tem sido uma surpresa assim bem legal. A gente falou 15 minutos aqui antes, já viu umas 15 ideias. Pois é, tem isso também, né? Não, muito bom. Até quando eu vim pra cá, tô ficando 2 meses aqui, e me falaram assim, cara, aproveita muito porque é esse ponto, assim, tem muito tempo de qualidade, é uma vida mais calma que as pessoas têm aqui, não é aquela correria de São Paulo, por mais que sejam coisas muito maiores, ainda é uma vida mais tranquila, então aproveita isso, desde alimentação, desde conversar com as pessoas a fundo, desde entender melhor sobre a cidade, então é um ponto que me trouxeram bem forte. Eu acho que um ponto curioso também, assim, principalmente a galera mais jovem, né, às vezes os alunos vêm querendo, né, as festas, e aí, gente, sinceramente... Não se compara. Não se compara, então, não... O que é bom, né? Se não tem a tentação, tudo vai fechar cedo, não tem muita bagunça. Uma coisa engraçada, a gente faz evento aqui e compra, como no Brasil, o happy hour só acaba quando acaba a cerveja, né? Aqui não. Aqui a cerveja não vai acabar. Acaba a água com gás, acaba a Coca Zero, mas a cerveja fica e a galera realmente consumo de álcool, que é uma coisa que me surpreendeu. Até mesmo nos universitários, assim. Legal. E falando do que você veio fazer de fato aqui nos Estados Unidos, em Stanford, que tese, o que você está estudando, você está gostando? Legal. Eu já estava há alguns anos ali, além de empreender e dar consultoria para algumas startups, ajudar algumas startups a captar, a expandir modelo de negócio. Eu sempre gostei de estar na universidade dando aula e apoiando a galera, né? O que eu não tive na minha graduação, mesmo estando numa universidade de ponta, de business, querendo ou não, apesar de ser economia, eu tinha essa sensação de que eu queria trazer mais cedo. Acho que a gente precisava como nação, como país, discutir empreendedorismo de startup, venture capital, muito mais cedo do que eu tive. Então eu falei, bom, quero começar a fazer isso, e eu comecei já há uns 5 anos a atuar em algumas universidades, e então isso sempre teve na minha cabeça. E aí a vinda aqui para Stanford foi com esse programa, né? O Lehman Center, ele tem algumas universidades no mundo, incluindo Stanford, um departamento de pesquisa e que ele financia alunos, tanto no mestrado e em programas como o meu, para vir para cá, ficar alguns meses, às vezes alguns anos, sempre relacionado, nesse caso de Stanford, com alguma coisa de educação. Então, no meu caso, é muito com o olhar de como é que a gente consegue adicionar inteligência artificial, educação e algumas coisas de games também. Esse é um pouco do recorte que eu tenho navegado e olhado bastante aqui nos últimos... E com um olhar para o Brasil? Um olhar para o Brasil, geralmente, é muito difícil você, pelo menos para mim, ser picado por esse bichinho do global e do Vale, que já está aqui ressoando comigo há muito tempo, e não pensar numa coisa global do D0, mas a gente sabe que o Brasil tem muitas peculiaridades, então eu acho que tem uma visão mais global dessa vez, mas sem sombra de dúvidas, com muito espaço dentro do Brasil para criar muita coisa, solução. Legal. E o que você achou diferente do empreendedor daqui para o empreendedor do Brasil também?
Acho que no Brasil a gente tem que ser muito bom de vendas, muito bom de comunicação, tem que falar, então tem que ter os cacuetes, tem que ser bom de relacionamento, tem que ter network incrível. Os perfis mais introvertidos tendem a ter mais dificuldade, depende do setor, mas no geral, aqui é diferente. Aqui, né, o lado técnico pesa muito. Então aquela pessoa que é muito técnica e que tem realmente muito bagagem de pesquisa ou de computação, né? Acaba que tem um peso muito, muito grande. Aqui eles diferenciam. Então aqui não é incomum você ver alguns investidores rechaçando a galera dos MBAs. Não é muito essa pegada, não. Os bons mesmos, eles olham para os jovenzinhos de 18, 19 que estão numa área mais técnica e eles são ali as coisas mais, os mais aquecidos. Assim, no Brasil, não sinto tanto isso, assim, de fato, se você olha para os perfis dos founders brasileiros, no geral, eles têm um perfil mais business do que tech. Aqui, não, acho que por vários motivos. E até para captar, né, acho que tem umas diferenças também de fazer roadshow, né, eu já fiz muito roadshow no Brasil, fiz aqui, tenho feito, e muito mais straightforward aqui, né, não tem small talk, isso aqui que a gente fez, não tem, da primeira conversa já, eles não querem muito ver o PowerPoint, o deck seu, o slide, como é que abre o seu produto e me mostra, eu quero ver o produto. Entendi. E se você tiver só com PowerPoint, amigo, nem vai na reunião, porque não perde meu tempo. Entendi. Você tem que construir, você tem que estar sempre construindo. Para adicionar mais uma coisa que eu acho muito interessante da cultura aqui. Todo mundo que está aqui, todo mundo, muita gente, mas muitos dos que estão aqui já fizeram coisas incríveis. Quem está em Stanford já entrou porque com 12 anos inventou um skate elétrico e virou uma empresa que vendeu. Não, isso é uma história real. Um cara que estava tomando café e ele é isso. E é muito banal esse tipo de coisa aqui. E o que eu acho incrível é que muitas pessoas, não só do Brasil, mas de outros lugares, vêm pra cá num momento de carreira mais assim, eu já fiz uma coisa legal no Brasil e tô vindo aqui. E essa história do passado, que no Brasil talvez tenha um peso gigantesco, aqui eu sinto que o passado ele tem um peso menor. As pessoas... Até nos ambientes sociais, as pessoas que vão ter mais destaque são aquelas que estão construindo alguma coisa agora. Mesmo que seja alguma coisa muito simples ou bem inicial, isso parece que é mais legal, é mais cool do que alguém que já fez um exit há 3, 4 anos e agora está esperando uma próxima ideia. No Brasil não é assim. No Brasil o crachá é mais importante. O crachá, o que você fez, né, e tal. Legal. O que você fez no passado. Aqui não. Então mesmo big shots que chegam aqui, se você não estiver fazendo nada e produzindo nada... tem uma sensação do tipo, pô, mais um. Vambora, temos vários aqui, mas eu quero saber o que você tá fazendo agora. Sim, o cara do meu dormitório. Exato, né, você capta aqui, eu fui levar o lixo, quase, talvez até tenha captado um investidor anjo no lixo, assim, então, acontece. E a região tem pessoas importantes, alguém falou isso pra mim. Tem, a gente tem uns vizinhos aqui, o Stephen Curry é um dos vizinhos, não é só... Acabou. Tem alguma galera aí, alguns empreendedores grandes aí brasileiros também tem casa, enfim, é uma região bem legal, abastada. E brasileiros no Vale? Você tem conhecido muita gente nova, tem uma galera legal, o que a galera tá fazendo aqui? Dá pra ser brasileiro e dar certo aqui em Stanford, na região? Dá muito, muito. E acho que é uma sensação que eu já tinha, trabalhando desde muito tempo com estrangeiros e viajando muito, do potencial gigantesco que o brasileiro tem, tanto de perfil, de modo de pensar, de atitude mesmo. E eu acho que tem muito menos do que poderia e do que deveria, na minha humilde opinião. Acho que o idioma é o principal desafio, questões de vistos, claro, isso é complexo, mas acho que sobretudo o idioma, isso realmente faz muita diferença, não só ter o inglês, mas ter um inglês mais fluido e querendo ou não querendo, é uma região com muitos imigrantes aqui, muito, então você vai ver realmente de tudo, né, mais concentrados ali, muitos chineses, muitos indianos, e a comunidade de brasileiros, ela não é tão gigantesca como é em outros lugares aqui, mas tem muitos, quase toda a Big Tech, talvez todas as Big Techs, e até não as gigantescas, mas grandes, vai ter sempre brasileiro, e a gente tem a felicidade de receber vários deles aqui,
e conhecer. Então tem brasileiros na Waymo, dos carros autônomos, né? Tem, óbvio, no Google, na Microsoft, na Nvidia, na Apple, a gente foi lá dentro conversar, tem um brasileiro já diretor lá há muitos anos. Então, tem brasileiros em vários lugares, tem uma comunidade cada vez, acho, mais crescente também, e é uma tese muito... Eu tenho uma convicção muito grande, assim, de que a gente não deixa nada a perder, tanto do ponto de vista técnico, quanto de vendas, de empreendedorismo. O desafio é o idioma, na minha visão, puramente, porque em termos de estofo, inclusive muitos brasileiros empreendendo aqui, ou brasileiros que começaram negócios lá, mas que passaram na Y Combinator, ou resolveram migrar para cá. Cases incríveis de grandes amigos ali que estão fazendo negócios globais e com times, founding teams majoritariamente brasileiros. Isso tem acontecido cada vez mais, eu acho isso muito, muito legal. É realmente muito possível e eu espero que isso aumente. Boa, eu acho que falar um pouquinho de idioma, acho que você tem propriedade para falar sobre isso, né? Você acha que as pessoas estão cada vez mais se preparando? Mais brasileiros estão falando inglês? Estou sentindo isso. Como é que você vê esse andamento, assim? Acho que é uma pergunta bem ampla mesmo, mas como eu estou falando com alguém pouco, já teve uma empresa de idiomas, como que você vê isso hoje? Talvez assim, o que a pessoa quer se preparar, o que ela pode fazer, o que ela tem que ler, o que ela tem que ouvir. Às vezes a pessoa quer... Eu converso com muita gente, assim, direto, no Cubo até lançaram, quem quer fazer inglês em conjunto? Tem uma galera querendo, que as pessoas querem. Só que às vezes bate na barreira e não consigo aprender o que eu tenho que fazer. Então, como que você vê hoje os brasileiros falando inglês e hoje como que aumentou esse volume? E segundo ponto, o que a pessoa pode fazer para aprender mais rápido, aprender correndo e aprender de fato? Legal. O número ainda é muito pequeno, né? As últimas pesquisas aí já fazem uns anos giram em torno de 5%, 3%. Há quem diga que é 1% da nossa população que fala inglês, mesmo que seja 5%. É um número muito pequeno e é muito difícil você entrar nesse tópico, você entrar no tópico da própria educação no geral brasileiro, que, enfim, com todos os seus desafios, o inglês é mais um deles, mas é um muito central, principalmente se você está buscando uma carreira mais internacional ou outras oportunidades. Acho que tem um elemento psicológico ali também de uma síndromezinha de vira-lata, de mesmo às vezes tendo o inglês, mas não se sentindo confortável de falar com o seu próprio sotaque, ou de falar sem necessariamente saber perfeitamente. Uma coisa que é muito comum aqui. Aqui tem pessoas altamente empregadas, e às vezes a gente conversa, o inglês realmente, assim, bem, não tô falando de sotaque, mas assim mesmo, com muitos erros, e mesmo assim a pessoa tá lá, ela tá falando, ela tá se expondo, isso é incrível. Então acho que tem um elemento de, se não tá perfeito eu não vou falar, então por isso eu também não pratico e aí não melhora também. Entendi. Isso eu acho que é um problema cultural muito grande que a gente tem, que torna esse aprendizado um pouco mais lento, essa fluidez. Não acho que está melhorando, sinceramente não acho que as tecnologias, não tivemos grandes inovações nesse setor educacionalmente falando, assim, ainda. Espero que chegue, acho que vão acontecer. Então minha dica básica é, a gente mesmo desenvolveu agora um produto na minha escola no Brasil muito voltado para essa coisa da conversação. Então, e a gente ainda acredita em professor, a gente ainda acredita nesse papel quase de coach do professor, para além, claro que uma inteligência artificial conseguiria te ensinar, mas esse processo de te pegar no colo, te levar, pegar na mãozinha ali e te fazer realmente não parar, ter um progresso mesmo que lento, mas constante, é uma das coisas que a gente estimula muito. E imersões, sempre que possível, não só estando aqui, mas muitas vezes as pessoas vêm aqui e ficam entre brasileiros, então também não é simplesmente o fato de você estar fora que você vai estar praticando. Então acho que é bem importante sim ter algum professor, o particular na medida do possível. Nosso desafio na escola foi como é que a gente consegue fazer um curso particular com um professor humano, lá mesmo que num Zoom, num Meet, num preço mais acessível, a gente fez. Então, que eu realmente muda muito o jogo. E eu acho que essa coisa da vergonha de se expor é um desafio bem grande aí do nosso povo. Sim, eu fui pra XSW agora em Austin, né? E aí, cara, 100% inglês, só que é muito brasileiro. São 4 mil brasileiros, então assim, se brasileiro só com brasileiro. E aí eu postei alguma coisa no Instagram, uma parceiro meu de negócio falou assim, cara, eu não falo inglês, é um problema grande? Eu falei, seguinte, pra ir para o evento em si,
Não, porque tem muito brasileiro, depende do que é o seu objetivo. Você quer ver conteúdo? Cara, fica em casa, pega o YouTube que vai ter. Isso aí. Mas pra fazer network tem. Então, assim, às vezes e entra naquilo, né? Às vezes eu tava até conversando com um amigo meu sobre isso. Que às vezes os brasileiros, e até eu boto nessa prateleira, tem mais vergonha de falar inglês com brasileiro do que qualquer pessoa do mundo, assim, porque você fica, nossa, o brasileiro vai ver que eu tô errando e vai saber o sotaque. Cara, eu troquei ideia hoje com uma coreana, assim, pô, foi super tranquilo, porque os dois, cara, ninguém vai querer corrigir o outro, os dois estão falando um pra um e a gente falou completamente. E ela, achei meio esse perfil, assim, de ser muito travada e ter um sotaque forte, mas, cara, falou devagar e conseguimos trocar outras ideias, assim. Assim, eu diria que se você vai num evento aqui, a chance de você realmente falar com um americano, que talvez, ou com um britânico, que vai falar talvez mais rápido, é baixa. A maioria das pessoas que você vai conversar são indianos, são chineses, são latinos, e tá todo mundo com seu sotaque e tá tudo bem, gente. E eles não falam tão rápido assim, principalmente aqui por ter muito imigrante. Então, acho que é um estímulo, mas também acho que é bom deixar um recado pra galera, principalmente desse público que assiste aqui, não parar de desenvolver. Porque principalmente dependendo do nível que você tá aí na sua empresa ou o nível que você quer dar empreendendo, a qualidade do seu inglês faz muita diferença. Eu adoraria falar que não. Eu adoraria falar que não tem preconceito, eu adoraria falar que as pessoas escutam da mesma forma pessoas com sotaques, não só sotaques, mas com níveis de inglês mais fluidos ou menos fluidos, mas na prática isso não acontece. Mesmo. Então, a dica é desenvolvam um pouco isso, se você realmente está buscando uma carreira internacional, assim, dá uma dobrada. Eu mesmo, já falo inglês, né, montei a escola, você tem estrangeiro, eu mesmo, um pouco antes de vir para cá, eu fiz um programa voltado para sotaque especificamente, voltado para, claro que não é para tirar o aspecto, o elemento brasileiro, que é cultural, que é importante de ter, que eu acho bonito, é ser um marcador, mas realmente para, enfim, deixar as ideias um pouco mais fluidas e eu conseguir me expressar melhor. No fundo, acho que esse é o objetivo. Então, nunca parar de estudar. E ser metido, né? Começa a falar com as pessoas, vai pra evento e fala inglês. Pra você veio morar aqui, ficar bastante tempo, estudar em Stanford. Acho que você tem que estar no nível muito alto pra conseguir falar com todo mundo normal. Mas às vezes as pessoas, cara, vai pra um evento, vai numa palestra, começa a meter a cara. O próprio Web Summit Rio hoje, as palestras são todas em inglês. Pois é. Cara, bota como desafio, quero entender as palestras do Web Summit Rio. É um exemplo, acho super legal. Eu também, eu vim pra cá e eu tava muito tempo enferrujado. E as primeiras 2 semanas eu tô fazendo muito inglês pra business, business English, falando com um monte de gente de tudo que é lugar do mundo, e aí tá voltando, assim, em uma semana dando um gás e só falando inglês porque eu tô sem brasileiro no meu lado. É isso. Cara, já deu um up, já melhorou muito, já tô super confiante pra trocar ideia com quem apareceu. A próxima vai ser inglês, pode anotar aí. Cara, muito legal. Eu tenho umas 10 perguntas rápidas aqui pra você. Vambora. Bate bola, jogo rápido. Fechou. Bora, mas vamos lá, você pode explicar porque a gente tem tempo e tá tudo certo, beleza. mas acho que é conteúdo legal. Cara, um brasileiro no Vale do Silício que te inspira? Nossa, tem muitos, mas a chance de ser injusto com algum deles... acho que o Pedro da Brex. Fala um pouco dele. Cara, acho que a Brex fala por si só o que eles fizeram, acho que é um case incrível, admiro muito, enfim, o processo deles, né, de pivotar, né, de não só a trajetória lá no Brasil, mas de virem pra cá, entraram na Y Combinator com uma tese de games e VR, né, e aí chegaram e mudaram a tese e acabou virando a Brex, virando o que virou, enfim, tanto ele quanto o Henrique, acho que são grandes exemplos, né. E acho que uma outra pessoa que não mora aqui, necessariamente no Vale, mas, enfim, a empresa dele cresceu muito aqui nos Estados Unidos, mora aqui, e a gente até fez o ensino médio na mesma escola, que é o Igor, da Traction, que é um case incrível, assim, eu gosto de tudo nele, ele é um cara incrível, o negócio é sensacional, e aqui eles são realmente uma referência gigantesca aí no uso de, enfim, tecnologia. Então, sou muito fã. Mas a lista é muito grande, tem muita gente. Eu ia fazer essa pergunta pra todo mundo pra ter mais nomes aqui. Boa. Legal. Cara, o melhor conselho que você já recebeu? Começa rápido. Acho que é sobre velocidade. Se não fosse um empreendedor, você seria o quê? Acho que professor. Uma tecnologia ou tendência que vai transformar o mundo? Acho que tem algumas coisas bem interessantes rolando nesse cenário de games.
eu acho, e de universos interativos. Eu acho que tem alguns breakthroughs prestes a acontecer. Isso vai mudar muito a forma como a gente interage, principalmente consumer, B2C, com conteúdo. Então, isso tem chamado bastante minha atenção. O que você mais sente falta do Brasil? Minha namorada e minha família. Um erro que virou um grande aprendizado. Nossa, tem muitos, cara. Muitos erros, muitos erros. Acho que cultivar o relacionamento com os founders. Entre founders, co-founders. Acho que cultivar esse relacionamento com mais atenção. Legal. O melhor lugar para fazer network no Vale do Silício. Esse lugar aqui. Aí, É a casa da Link. Pior que é. Boa. Um livro que todo empreendedor deveria ler. Bom, tem os clássicos aqui, né? Eu acho que pra galera que tá querendo entrar mais no universo de Venture Capital, acho que o Venture Deals é meio que uma bíblia zona ali pra mais de conceitos. Eu gosto do Hard Things About Hard Things, clássico. Acho que é começar pelos básicos e depois tem muita coisa... tem um legal que é o Secrets of Sand Hill Road. Sand Hill é uma avenida bem famosa aqui, bem pertinho daqui, onde ficam basicamente todos os fundos de Venture Capital, os grandes bancões também que fazem os M&As, e tem um livro que fala bastante sobre, enfim, o segredo, e fala bastante sobre Venture Capital, como levantar dinheiro, é uma recomendação aí. Boa. Se pudesse dar um conselho para quem quer vir para os Estados Unidos no geral, qual seria? Eu queria muito que alguém tivesse falado para eu vir antes, assim. Que eu tivesse parado de adicionar alguns entraves para realmente vir, assim, faz muita diferença o ambiente, muita mesmo, então eu acho que é tentar dar algum jeito e vir, não basta só vir, acho que se incluir mesmo na comunidade e tentar ficar próximo dos ambientes e entrar mesmo, a comunidade brasileira, ela é forte, ela tem ali os seus grupos, então tenta vir e se aproxima da galera, mas depois tenta ir saindo também e explorando outras bolhas para não ficar só entre os brasileiros, né? Tem muita gente legal aqui, muita gente bacana. Legal. Cara, curiosidade agora, para umas perguntas rápidas ali. Como é que é a sua rotina aqui nos Estados Unidos, indo para a universidade, voltando, trabalhando? Boa. Cara, do início eu não gostava muito do fuso horário, porque eu ainda tenho algumas coisas, algumas atividades, alguns projetos no Brasil. Isso é o que mais tá me pegando, assim, as últimas 2 semanas que eu tô aqui é muito isso, hein, cara, eu não consigo falar com o pessoal do Brasil direito, eu tenho que acordar às 5 da manhã se eu quiser entrar numa reunião às 9. Pois é, cara, mas fui ajustando isso com o time, tá incrível, tô adorando, acordo cedo, cafezinho, e aí já entro em algumas reuniões, então amanhã vai em reuniões e é o momento que eu tô mais atento, eu tô mais disposto. Só que o que eu sentia falta no Brasil, no horário padrão ali, era que nesses momentos que eu tô mais reflexivo, mais pensando, tava sempre com reuniões. Então agora não. Dá mais ou menos 2 da tarde, não tem mais reunião. Então eu consigo de fato trabalhar. É verdade, isso é verdade. E pensar, e aproveitar ainda o dia. Então às vezes eu faço alguma atividade, então tô fazendo correndo, academia, tô me cuidando, tô meditando. Então assim, aqui é um lugar que ele propicia esse cuidado, esse tempo. E o dia parece que dura muito mais. Acabo dormindo mais cedo. Sim. Mas rende muito, assim. Então, é quase como se fosse 2 partes do dia. Sim. E agora eu consegui me adaptar. O que eu sinto é que amanhã passa muito rápido. E à tarde, assim, cara, das 7 da noite, olha, e agora? Vou dormir? Exatamente esse feeling. Aí é bom pra ler, pra estudar e pra pensar também. Acho que ter esse tempo de qualidade pra refletir nas coisas é importante. Boa. E planos para os próximos anos? O que você tá pensando aí de vida? Vai voltar pro Brasil? Vai ficar aqui quanto tempo? Boa. A princípio, devo voltar pro Brasil, mas já com uma visão de algum momento voltar pra cá. Então, tem alguns projetos aí rolando, algumas atividades aí pra sair. Então, em breve, numa próxima eu entro e a gente fala um pouco mais em detalhe dessas novidades. Boa. O que eu não te perguntei? Essa é a pergunta mais difícil. Cara, eu acho sobre essa parte do ensino de empreendedorismo, talvez, eu acho que tem alguns insights interessantes sobre a forma como a gente está
lidando com esse ensino de empreendedorismo no Brasil e a forma como isso acontece aqui, eu acho que tem algumas coisas importantes para serem ditas e para a gente aprender junto também sobre isso. E tem uma coisa que os Estados Unidos têm que aprender com o Brasil? Muitas. Eu acho que a gente é muito corajoso, a gente é muito risk taker. E acho que a gente precisa aprender a lidar mais com a falha, com o erro, com a falência de empresas, com o fechamento, com ele, do que eles lidam muito bem com esse processo aqui. É muito leve você falar sobre as coisas que dão errado. É um dos melhores jeitos de você se conectar genuinamente com uma pessoa. Você realmente fala assim, puta, cara, vamos tirar aquele discursinho de Instagram, de LinkedIn, vamos... E é uma conexão muito rápida de acontecer aqui no Brasil. Às vezes tem empreendedores, amigos até, que eu conheço, eu sei o que tá rolando, mas é quase como se não pudesse sair do personagem nunca, sabe? Entendi, tudo dá certo, tudo lindo. E aí, cara, ninguém aprende nada, e aí todos os exits são lindos, e na prática a gente vai ver, cara... Entendi. Só quem sabe, né? Então, eu acho que falta esse nível de transparência, de abertura e de lidar mais com o erro. Agora, eu acho que a gente é muito... ousado, a gente é muito criativo. A gente tá sempre pensando em canais, em formas diferentes e muito inovador. Eu acho que se tem uma coisa prática, é meio de pagamento, pô. Tenta usar um cartão de crédito aqui, você tem que assinar o negócio, não dá pra dividir a conta em muito restaurante, umas coisas sim. Fala, você tá no Vale do Silício, você não consegue usar um cartão de crédito. Posso fazer um Pix? Não dá nenhum Pix. Brincadeira, mas a lista é grande, assim. Sim. Cara, legal. Acho que caminhando para uma parte final aqui, ia te agradecer para receber aqui na Link. Valeu. E trabalho legal que tá fazendo também, acho que muito massa, sim. Querendo ou não, muito da galera que tá aqui eu conheci pedindo indicação, conversando, você foi um dos caras indicados por algumas pessoas, então parabéns aí pela jornada aqui no Vale, aqui em todo o projeto. Que deixasse uma mensagem final pra galera que tá assistindo. Boa. Acho que tem algumas formas de vir para cá para passar um tempo, e eu recomendo mesmo, várias delas, tem programas de mais curto prazo e tal, mas eu acho que, me lembro um conselho falando ali de um conselho muito bom que eu recebi, um professor, grande amigo, professor da FGV, eu não estudei com ele, mas a gente colaborou bastante, professor Edgar Barque. Uma vez eu desabafando com ele das dores de empreender, do cansaço e da vontade de fazer outras coisas, eu virei para ele e falei, poxa, eu acho que eu vou fazer um PhD. Já tinha feito um mestrado, não sei, pensando, cansado. Ou fazer um outro mestrado. E aí ele virou para mim e falou, cara, por que você não faz o seu próprio programa de estudo? Monta você mesmo o seu programa, o seu MBA, os lugares que você quer ir, as coisas que você quer aprender, monta lá o cronograma e vai. E aqui, eu acho que eu nunca tive a chance de falar para você, professor Edgar Barque, mas obrigado por esse conselho. Eu acho que não foi consciente isso, mas é um pouco do que eu estou experimentando nesse momento in between grandes desafios. Tá sempre em movimento é muito importante, mesmo quando você está nesses momentos. E eu acho que isso vem muito desse insight e montar sua própria jornada de aprendizado. Estou falando isso porque muitas pessoas que vêm aqui, eu acho que elas acabam fazendo só o clássico, o clichê, só aquela... Feijão quase como ir tirar foto em alguns lugares e assim... Que é muito legal, não deixem de fazer, mas assim, se você tiver essa oportunidade de fazer alguma coisa mais imersiva, não tô falando de tempo, mas tô falando realmente de alguma coisa mais a ver, se você tiver esse privilégio, eu realmente dobraria minhas apostas ali, porque esse lugar é diferente. Fechado, muito obrigado, estamos aí, esse foi Monk no Vale, e tem muito mais conteúdo vindo por aí, valeu, até mais! Falou!